Senhoras e senhores, saudações a todos e a todas. Eu espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar a entender um pouquinho melhor como que a velocidade de uma reação se altera durante o curso da reação. Sem querer, eu já entreguei no último vídeo, na semana passada, o que vai ser a tônica desse curso até o fim do semestre. Sem querer, eu comentei uma coisa que pode parecer não muito intuitivo, principalmente para quem não é da química, mas é de veras muito importante. Eu comentei em um dado momento que algumas vezes, em algumas reações específicas, o produto que é gerado, ele acaba atrapalhando a reação de uma maneira global. Esse atrapalhar é como se estivesse envenenando a reação. E até esse termo é recorrente na química, quando a gente usa catalisadores, por exemplo, na indústria, para converter uma molécula em outra, uma superfície que auxilia, que facilita com que a reação aconteça, que é um catalisador. Ele muitas vezes tem um processo chamado envenenamento. Ele perde a potência dele, ele perde a capacidade dele de catalisar uma reação específica. Ou seja, algumas reações elas têm como produto aquilo que é nocivo à propagação da reação. Vocês já viram uma reação em cadeia? Essa seria o inverso da reação em cadeia. A reação em cadeia é um fenômeno que acontece quando uma pequena molécula ou partícula reage e a energia por ela liberada ou as partículas por ela liberadas iniciam as reações químicas de mesma magnitude ao redor dessas moléculas, dessas estruturas. E assim um efeito em cascata, né? Uma reação em cadeia. De fato, isso sempre acontece nas reações químicas, mas imagine como um dos subprodutos fosse algo que, ao invés de propagar essa reação ou fazer com que moléculas vizinhas também sofram essa reação, imagine como que existissem algumas reações das quais esses subprodutos ou até esses produtos finais interrompessem esse ciclo de eventos contínuo. Entende? E eu comentei isso teve o seu início quando eu falei para vocês, ou mostrei para vocês que, aqui são os slides ainda da aula passada, né? Que algumas reações são de ordem zero, e aqui que eu comentei sobre isso, né? Quando você percebia que algumas reações têm pelo menos um dos seus componentes com ordem negativa, né? Aqui nós vemos o caso do ozônio e do dióxido de enxofre. Então são duas reações que o produto acaba inibindo a formação dos novos produtos. Ela vai se contaminando, vai se envenenando, a reação vai ficando mais lerda com o passar do tempo. Tá? Isso daqui vai ser ainda melhor discutido nas próximas situações, nas próximas aulas. O importante da aula passada é que você atente-se novamente. Eu já estou sendo até repetitivo, enjoativo da quantidade de vezes que eu estou repetindo isso, mas é muito importante que você sempre se lembre que esse númerozinho que está aqui em cima, 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 ele não tem nada a ver com coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui que eu vou colocar em azul, ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. De vez em quando, coincidentemente, ele é igual, mas não é uma causalidade, tá? É só uma coincidência, tá bom? Então, logo a gente vai entender melhor o que é essa ordem da reação respectiva a cada um dos elementos, mas ainda a gente tem um caminho até lá. Por hora, eu só apresentei isso, já para acostumar a cabeça de vocês, esse tipo de ideia, e também para reforçar isso que coeficientes estequiométricos são diferentes de ordem de reação, tá bom? Beleza.
Então, acompanhe agora essa outra reação, né, do clorobutano, um alalcano em água. Note que dessa vez eu facilitei para vocês, está tudo mais tranquilo. Dessa vez essa reação de hidrólise, e você nem precisa se preocupar em saber o que é uma reação de hidrólise, deixa isso lá para a orgânica, né? Você não precisa se preocupar com as coisas que são alheias ao que eu quero falar, que é a cinética. Então, invariável se você sabe ou não que reação é essa, para que serve isso daqui ou não. Isso é irrelevante nesse momento, tá? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que uma reação bem simples, como a hidrólise do clorobutano, poderia ser qualquer outra reação também, com algumas especificidades. A reação dessa molécula com a água, gerando o butanol, né? Aqui um álcool de 4 carbonos e ácido clorídrico, ela foi acompanhada com o tempo, porque isso daqui vai ser interessante agora para nós. Note que essa tabela é um pouquinho diferente do que anteriormente eu colocava. Como é que eram as tabelas anteriores? Sempre eu tinha 2 reagentes, até mais, mas eu, para não complicar, deixava só em relação a 2 deles. Mantinha a concentração de um deles constante e ia variando a concentração do outro. Aí deixava o segundo constante e ia variando a concentração do primeiro. E aí eu conseguia estabelecer a dependência, né, a ordem da reação em relação a cada um dos reagentes e estipular a reação da ordem global, né? Dessa vez não. Dessa vez eu só tenho uma coluna para o tempo, claro, aí sempre tinha a coluna do tempo, né? Que obviamente essa coluna do tempo ela vai culminar em uma outra tabela, que é, aliás, em uma outra coluna, que é essa aqui que você tem mais à direita, que é a velocidade média, né? E essa velocidade média, galerinha, ela serve para... Ela foi obtida, obviamente, em relação ao progresso da reação, né? Então, a variação da concentração, que é a coluna do meio, em relação ao tempo. O que é a coluna do meio? A concentração do C4H9Cl, né? Do clorobutano. Então, partiu-se... Note que agora eu não tenho várias corridas cinéticas. Não tenho mais isso. Eu tenho um só evento acontecendo e eu estou acompanhando esse único evento em relação ao tempo. E a gente já vai entender por que nessa situação eu estou trazendo esse exemplo em específico. Quando eu coloco C4H9 em água, é a mesma coisa que colocar uma pitada de pó de pirlim-pim-pim dentro desse copo d'água. O que isso quer dizer? Que eu estou só colocando um composto num meio aquoso. Então, notem que não tem concentração de água, que não tem uma coluna indicando concentração de água, porque a água está em excesso. Como que eu sei que a água está em excesso? Aqui ó, a solução inicial tinha 0,1 mol por litro de água. Quer dizer que tem 0,1 mol de C4H9Cl. Você pega a tabela periódica e vê quanto isso dá em gramas. Em 1 litro d'água. Não dá muita coisa, não. Como eu falei, uma pitada ali, uma colherada desse composto. Na verdade ele é líquido mesmo, ele é aquoso, mas enfim, a analogia é a mesma. E aí que cada molécula, dá para desenhar ela aqui, só porque eu acho importante que você tenha isso em mente. Aqui, ó, deixa eu manter minha tela aqui sempre no topo, assim vocês ficam olhando aqui para mim, ficam me acompanhando, vem para cá, beleza. Ó, o C4H9Cl, isso daqui, ó. Vamos desenhar bem bonito aqui. C4, 1, 2, 3, 4, HCl, tá faltando um cloreto, cadê o cloreto? Fluoride, ok. Pronto, vamos dar uma otimizada, otimizou aqui, ó, galera. Tá aqui o C4H9Cl, já desenhei bonitinho ali, estequiometricamente balanceado. Vamos ver se eu consigo dar um zoom, bonito, tá? Um zoom. Esse programinha aqui se chama Avogadro, tá? É gratuito,
é multiplataforma, bem legal, bem bonito, dá para brincar aqui com a molécula, mas não precisa ficar fazendo isso agora. Dá para girar um bom visualizador molecular, tá? Quem quiser pode baixar aí com facilidade. E vamos encher, o que eu falei, foi colocado 0,1 mol disso daí, mas é meio difícil desenhar 0,1 mol dessa estrutura, mas então eu vou simplesmente imaginar que se eu tenho 1 mol em 1 litro d'água, 1 litro d'água tem 56 mol, tá? Se eu não estou enganado, 56 mol. Então, eu estou falando de 0,1, então são 0,1 molécula, seria 0,1 mol, né? Seria equivalente a ter cada 1 mol 560 de água. E eu não vou colocar 560 moléculas de água, mas você já entendeu que tem água pra caramba nesse sistema, né? E quando eu penso em proporção ao soluto, né? Ao haleto ali, ao clorobutano, tem muita água, mas tem muito, eu nem consigo desenhar aqui todas elas, tá? Vou tentar aqui, eu otimizei, bonitinho, deixa eu diminuir um pouquinho, tá aparecendo essas flechas aqui, eu não sei porquê, acho que ficou alguma coisa do default delas indicando as forças, deixa eu tirar aqui. Mas é irrelevante, não. Abstenho essa representação aí dessas flechas axis, eu não consigo tirar isso aqui, mas não tem importância, é só para indicar o vetor. Mas o que eu quero dizer? Tem muita molécula de água ao redor dessas estruturas, tá? Então, se tem muita molécula de água, eu não preciso ficar pensando, e aqui está fora de escala, tá, né? Eu deveria encher isso daqui de água para que seja representativo, na proporção de para cada 1 mol disso do meio, teria que ter 56 outras ali. Então é muita coisa. Então a gente nem precisa se preocupar, agora parando de gracinha e voltando para a aula em si, a gente nem precisa se preocupar com a água, com a concentração da água. Perfeito? Por quê? Porque se eu tiver, como eu falei, 1 em 56, se eu perder uma molécula que seja, eu ainda vou ter o soluto ao redor de 55, e ainda está errado, 550, né? Então é muito pouquinho clorobutano e muita água. Então eu vou considerar que a concentração da água seja constante, tá? Igual naqueles livros lá de física, né? Considera o cavalo uma esfera, né? Quem tem que estudar física clássica pelo Halliday já teve que fazer esse exercício. Então, considere a água aqui como uma constante. Beleza. Então, nota-se que quando coloca 0,1 mol por litro desse composto aqui, C4H9Cl, e inicia o cronômetro, percebe-se que em 50 segundos, após transcorridos 50 segundos, e aí eles conseguem medir isso com técnicas que eu não preciso aqui apresentar ou discutir, mas realmente é incrível que dá para fazer um laboratório, eles conseguem verificar exatamente essa concentração, tá? Eles têm umas técnicas muito acuradas, principalmente espectrofotometria, ali você consegue, usando uma luz polarizada, encontrar a concentração da espécie quase a todo segundo. Então, por isso, acredito que entenda que esses resultados aqui são corretos, tá? Então, passou 50 segundos e a concentração, tá? A concentração do C4H9 caiu, né? Antes era o que? 0,1, como eu falei, tem 0,1 mol por litro e 550 moléculas de água ao redor de cada uma dessas. Então, eu sempre vou me importar somente com a concentração de C4H9. Então, passou de 0,1 e 50 segundos depois foi para 0,0905, o que? Mol por litro, né? Concentração, eu sempre estou falando em mol por litro. Logo no próximo vídeo a gente vai brincar mais com essas unidades. E, obviamente, quando eu pego esse delta T aqui e esse delta concentração aqui, eu consigo estipular a velocidade, né? É o delta da concentração
em relação ao ΔT. Né? Então, final menos inicial, 50, final menos inicial, pega a calculadora, faz ali rapidinho e você consegue obter o valor da velocidade média naquele ponto. A 50 segundos que começou a reação, a velocidade média era 1,9 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Aqui em cima eu coloco só esse emisão, mas em todos os livros de química que você vê esse emisão, muitas vezes falam molar, quer dizer mol por litro, tá? Eu sempre gosto também de colocar na provas, exercícios e listas mol, litro na menos 1. E aí eu coloco também o segundo na menos 1. Fica bonito, fica tudo numa linha só. Então, um aluno que for sapiente já vai pegar esse tipo de notação aqui e vai sempre ficar atento nos exercícios que eu estou falando em mol por litro por segundo. Ou seja, a cada segundo a velocidade de consumo dessa espécie é de 1,9 vezes 10 a menos 4. Obviamente, né, passou 50, eu multiplico por 50, vai dar essa diferença. Simples, não tem muito erro. Notem que se eu pegar e agora fazer o delta entre 50 e 100, eu ainda tenho 50 segundos, percebendo que o delta é o mesmo daqui, né? Então, o primeiro delta foi do tempo 0 até 50 segundos, o segundo delta é dos 50 segundos até 100 segundos. Então, esses dois deltas aqui, esse delta t aqui e esse delta aqui, são perfeitamente equivalentes. Então, a velocidade média do primeiro delta é esse daqui, e a do segundo delta vai ser esse daqui, né? Que pega aqui essa diferença. E notem, tem diferença. A velocidade ela não é constante. E aqui você começa a perceber isso. E, obviamente, eu fui legal com você, já fui colocando segmentos de mesmo tamanho, assim facilita, né? Novamente, aqui só aumentei 50 segundos, aqui só aumentei 50 segundos. E você percebe que a velocidade vai diminuindo. Prestem atenção nisso. A velocidade de uma reação química, conforme essa aí que eu mostrei, quando eu tenho uma só espécie envolvida, o resto ali é constante, a velocidade começa a baixar. Conforme mais tempo vai passando, menor é a velocidade. Perfeito? Você está vendo aqui. E aqui quando eu tenho 300 segundos, 400 segundos, aqui já o tamanho do ΔT aumentou, né, para facilitar. 500, 800, 10 mil. Né? Olha só como vai diminuindo. Deveria até ter colocado em notação científica aqui, né? Mas você já consegue perceber que fica claro, daí eu coloco tudo aqui na mesma ordem, fica bem fácil de você entender, né? 1,9, 1,7, 1,6 e assim diminuindo. A velocidade baixa, né? Então, eu percebo que a velocidade média total, aí assim, eu deveria pegar toda essa diferença daqui em relação a essa diferença de concentrações. Aí eu conseguiria uma média de velocidade. Mas, logo a gente vai entender, logo no próximo slide a gente vai perceber isso aqui. Em algumas vezes é importante entender a velocidade média de um ponto em específico da minha reta. Ou seja, a velocidade média instantânea. Que aqui, ó, a 50 segundos a velocidade média qual que era? Era isso daqui. A 150 era isso daqui. A 300 era isso daqui. Eu tenho velocidades médias instantâneas que vão mudando. Então, quando você para um pouco e tenta buscar a lógica por trás disso, você começa a lembrar que, por exemplo, naquela animação ali, naquela representação da geometria e da estrutura molecular do cloro-butano, você percebeu ali que tinha uma molécula que vai interagir com moléculas de água, conforme a reação que você tinha visto ali em cima, e que isso acontece a uma certa velocidade, né? E, obviamente,
como você já tem esse know-how, né, já tem essa expertise, né, quando estão falando inglês ou palavra difícil, estão tentando te enganar, né, mas na maioria das vezes, mas quando eu falo não, eu estou querendo dizer como você já entendeu que a velocidade média da reação ela depende com a concentração, você entendeu que nesse segundo ponto aqui a velocidade tem que ser menor do que no primeiro ponto, porque agora a concentração é menor. Vou pegar aqui um exemplo mais longe para ficar mais claro isso. Vou pegar aqui o antepenúltimo ponto, apagando aqui, pronto, último, penúltimo, antepenúltimo, esse ponto aqui em 500 segundos. Olha a concentração, se eu conseguisse tirar uma foto do meu sistema e olhar quantas moléculas eu tenho, qual é a concentração, eu iria perceber que nesse ponto só existe 0,0368 mol por litro de C4H9Cl, o que é uma concentração praticamente 3 vezes menor do que a concentração inicial. No último vídeo e nos últimos vídeos, o que eu sempre ficava fazendo com vocês? Deixa isso aqui constante e dobra esse daqui. E aí dobra de volta, ou fazer qualquer outra operação. Sempre estava dobrando a concentração. Aqui eu estou diminuindo a concentração. Então, e muitas vezes, até os exemplos que eu trouxe para você, não todos, mas a grande parte, você percebeu uma relação clara entre o aumento da concentração e o aumento da velocidade. Pega os slides ali e você vai perceber isso. Quando você comparava ali na mesma faixa, algumas concentrações, você percebia que esse aumento da velocidade estava intrinsecamente relacionado à concentração. E o inverso vai ser válido para o oposto. Aqui eu dividi a concentração por 3 entre o tempo 0 e o tempo 500. Porque, como eu sei, está aqui ó, a concentração 0,0, quase 1/3, né? Então, se eu dividir a diminuição, se eu diminuir, né, a concentração, a velocidade também tem que diminuir. Aqui agora você já sabe calcular com que magnitude houve essa diminuição. Note que também não necessariamente caiu 3 vezes. Mas não, acho que caiu, né? 3 vezes 8, 2,4. Não dá entre 2 e 3, algo 2,5 talvez, né? Então, diminuir a concentração em 3 vezes, a velocidade deve ter caído 2,5. Aí você pode fazer com calma em casa, dá quase isso, né? Então, notem que o inverso vai ser válido para o contrário. Se você diminuir a concentração, você também diminui a velocidade, né? Então, acho que isso ficou claro. Então, e a velocidade instantânea, né, que é a velocidade em cada ponto, ela também vai diminuindo por consequência. E aqui que é a premissa da minha frase inicial, que já se tornou alguns minutos de fala, né? Que se eu percebo que a velocidade ela diminui com a concentração, aqui eu já tenho o prelúdio da ideia de mecanismo de reação. Ou seja, eu tenho aqui a primeira ideia de como que as coisas estão acontecendo no meio reacional. Se eu conseguisse ver as moléculas e acompanhar essa dinâmica dessas moléculas numa solução em relação ao tempo, eu iria perceber qual que seria a dinâmica de interação entre um reagente e o outro. Mas, Glaucio Regis, não é simples, não é só uma esfera vem aqui, outra esfera bate ali e reagiu e pronto, e acabou, como está na maioria dos livros, principalmente em alguns livros mais ginasiais, né, no livro de ensino médio, ou até quando você pega aí alguma representação de reação química, você vê isso. Não é só isso.
Aquela é uma visão simplória do que está acontecendo. Lembra quando eu desenhei ali no Avogadro qual era a estrutura do C4, H9Cl? Eu não desenhei uma esfera, né? Eu desenhei uma estrutura que tem ramificações, que tem ângulos de ligação, que tem possibilidades de rotação, barará, barará. Então, não necessariamente as coisas vão agir como se fossem bolas de bilhar numa mesa, né? Ou esferas perfeitamente redondinhas que vão ter um choque perfeitamente elástico. Não. E aí, quando eu entendo isso, e quando eu consigo entender a velocidade da reação e a dependência dessa velocidade com a concentração, eu consigo, sem precisar desse equipamento que olha para as moléculas, eu consigo imaginar como é essa dinâmica de interação dos átomos na formação de moléculas. E isso que é o que torna a cinética química algo crucial para o entendimento de como que as coisas interagem na natureza, como que os processos químicos se dão e por que alguns demoram tanto e outros não demoram tanto, e como que eu consigo modular isso a fim de tornar interessante para a tecnologia, para a convivência humana, né? Então, muitas vezes eu quero que algumas reações aconteçam bem rápido, né? Quando eu estou com dor de cabeça, enxaqueca, eu quero que aquele remédio chegue no meu estômago e já faça um milagre ali. Eu não quero ficar com dor de cabeça, eu quero que essa cinética de interação desse fármaco com os receptores do meu sistema nervoso central seja o mais rápido possível. Eu rezo até para o catalisador para que ele faça a tarefa dele. Eu quero que tudo aconteça mais rápido possível. Agora, quando tem uma bola de sorvete em cima da minha tigela ali, estou comendo uma sobremesa, eu quero que a cinética seja a mais demorada possível quando me refiro ao derretimento dele, né? Quero que o meu sorvete fique ali estruturado a maior quantidade de tempo possível. Então, o ser humano ele busca alguns processos e ele quer que alguns deles demorem mais, outros menos, né? Conforme nos é pertinente para algumas aplicações, a gente precisa modular isso. De uma maneira geral, quando eu nem comentei isso, não gosto de cravar essas regras fundamentais, que isso acaba cadenciando a mente dos acadêmicos, dos alunos, das alunas, e isso não é muito legal. Eu gosto mais de fazer com que vocês olhem para as coisas e compreendam como elas são, baseado nos dados que vocês têm. É fácil de entender que, do mesmo jeito como lá anteriormente, a velocidade tendia a aumentar com o aumento da concentração. Aqui a velocidade tende a baixar, ela tende a desacelerar conforme há uma diminuição na concentração. Isso ficou óbvio agora na última parte. Graficamente, também, isso aqui nem sei se é tão relevante agora ficar mostrando, porque graficamente nos livros você vai encontrar graficamente expresso isso que eu acabei de te mostrar, tá? Então, e você consegue perceber, né, que obviamente se eu tenho aqui na abscissa a concentração dos reagentes, na ordenada a reação ao tempo, eu tenho aqui no tempo zero é um ponto inicial, então eu tenho a concentração aqui igual a 100%, né? Ou ali, quando eu não estou falando em porcentagem, mas eu estou falando aqui em 0,1 mol por litro, então isso daqui quimicamente equivalente a 0,1 mol por litro. Eu tenho esse primeiro ponto e a reação inicia-se, e eu posso achar aqui no ponto A, por exemplo, qual que seria a velocidade dessa reação, assim como nesse outro ponto, nesse outro ponto, nesse outro ponto, até no ponto B, né? Então, graficamente, quando eu trago aqueles números da tabela, que até
quando eu estou mais próximo do fim, os segmentos já não têm o mesmo tamanho, né? Antes aqui era de 50 em 50, mas aqui daí já se torna de 100 em 100, e aqui 300, e aqui dá um salto para 10 mil. Eu não errei, é 10 mil aqui mesmo, tá? Então, você precisa graficar muitas das vezes esse tempo em relação à concentração para conseguir, né, perceber aonde que a velocidade fica numa média e aonde que ela é gravemente afetada pelo tempo, né? Porque assim, como o gráfico ele tem esse perfil aqui, né? Que desenho feio pra caramba. Aqui, ó. Não consigo desenhar. Como o gráfico tem esse perfil, ele vai chegar no momento que a concentração vai cair assintoticamente, né? Então vai ser, se eu pegar o meu ΔT e o meu ΔR nesse ponto aqui, né, eu não vou conseguir ter o mesmo padrão de velocidade instantânea que eu obtive nesse primeiro quadrante aqui. E tá aqui, né? Então o que eu estou querendo falar está expresso aqui. Não sei se você consegue perceber direito, eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Nesse primeiro quadrante, está vendo que tem uma área aqui que está mais ou menos achurada em um tom um pouquinho vermelho, alaranjado, amarelado, não sei muito bem porque eu sou um pouco daltônico. E aqui tem um triângulo, né? Então você pode usar, por exemplo, esses pontos aqui para interpolar, e aqui você faz com um programa gráfico facinho, né? Na minha época eu tinha que ficar fazendo um papel milimetrado, não era legal. Então você consegue aqui expressar esse delta, essa variação da velocidade, né, em um certo range ali de espaços de tempo ou de concentração. Você pode repetir o mesmo para outros tempos, né? Então, e aqui ela até colocou, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, você tem o delta do que? Aqui sempre na abscissa tem a concentração, né? Então, se você sabe essa variação, esse range de concentração, esse range de tempo aqui, né, você consegue ali fazer com uma certa tranquilidade o cálculo da velocidade, que é o que eu acabei de falar, né? Mas aqui só para trazer uma coisa mais gráfica para vocês. Lembrando que aqui com o ângulo alfa, né, graças a Pitágoras, ele facilitou a nossa vida, né? Então você consegue também saber a inclinação dessa reta, né? Isso nos é interessante, né? Porque você lembra, a velocidade, a velocidade instantânea, ela é aqui ficou feinho, né? Agora vocês não estão vendo aqui porque está cheio de informação, deixa eu liberar um pouco aqui. A velocidade instantânea, pessoal, ela pode ser obtida através do método gráfico ao interpolar a reta tangente em qualquer ponto desse meu gráfico, né? Então, se eu ploto a concentração em relação ao tempo e interpolo uma curva, que é facinho fazer também, agora com o computador, é muito fácil, interpolo essa reta, eu posso pedir em qualquer ponto dessa reta, em qualquer tempo dessa ordenada, qual é a velocidade média. Por quê? Porque a velocidade média é a reta tangente aqui que toca essa interpolação aí. Então é fácil eu obter com o programa essa inclinação dessa reta aí, eu consigo fazer pelo ΔT, então eu consigo chegar a uma velocidade em qualquer tempo, tá? Em qualquer tempo, é uma maravilha isso. Então posso usar aqui métodos gráficos, que é muito mais tranquilo, para saber, né, qual é a velocidade em qualquer ponto, por mais que eu nem esteja, contanto que ele esteja naquele range de atuação aí que eu vivi, que eu experimentei no laboratório, eu consigo encontrar esse valor, né? Aqui, por exemplo, tem a cinética de degradação da penicilina, né, um antibiótico que, o cara conseguiu isolar isso ali do fungo, né? Ele salvou mais vida do que a gente consegue até imaginar, né? Então, quantas pessoas aí já não tiveram algum problema que não seria possível tratar se não fosse um antibiótico? Então, aqui é um ensaio cinético sobre a concentração da penicilina em mol por litro em relação ao tempo em semanas.
E aqui que era aquela minha fala lá do vídeo da semana passada. Como que eu sei, por que eu sei como que a empresa indústria química farmacêutica faz para estipular o prazo de validade de um medicamento, por exemplo, né? Ele consegue isso baseado no fato que eles fazem esse ensaio cinético e aí eles conseguem expressar, por isso que a gente acabou de ver, né, interpolando ali uma reta, uma curva em relação aos pontos obtidos da concentração em relação ao tempo e pegando retas tangentes em cada um desses pontos que são pertinentes, aí eu consigo perceber ali qual que vai ser a concentração da espécie em relação a um certo tempo, né? Aqui o tempo está em semanas, então eu consigo, por exemplo, pegar qualquer ponto aqui, imaginar qual que seria a concentração desse ponto, porque, olha, eu não vou rabiscar tanto, eu só que preciso aumentar isso para facilitar a visualização. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a concentração, eu vou fechar aqui minha janela para facilitar. Se eu quiser conhecer a concentração da penicilina que está, sei lá, numa ampola de um remédio qualquer, transcorridas 5 semanas, qual é a concentração que eu tenho numa ampola de penicilina, transcorridos 5 semanas de shelf life, ali, de tempo de prateleira desse medicamento. Então, em algum momento alguém teve que fazer todo esse ensaio cinético, se ela foi fazendo a cada... colocou na ampola e foi verificando ali por dia, isso a indústria farmacêutica fez, tá? E aí ele conseguiu criar essa curva, e aí com isso eles sabem que, por exemplo, há 5 semanas, que é esse ponto aqui, que é o ponto A, que eu estou colocando em vermelhinho aqui, eu consigo entender pegando pela reta tangente desse... Aqui eu tenho um vermelho aqui que eu estou tentando achurar para você, para facilitar, o binômio, o polinômio de degradação desse composto, né? E aí, nesse ponto em específico, eu vou conseguir saber qual vai ser a concentração específica. Para outros pontos, aqui, por exemplo, o ponto B, eu consigo caracterizar, ou pelo menos nesse ponto aqui, eu vou ter a velocidade, né, da reação. E eu consigo prever ali nas próximas etapas, nas próximas semanas, qual que vai ser a concentração, simplesmente traçando essa reta tangente, de modo a conseguir fazer com que o meu tempo, por exemplo, aqui eu acho que eu tenho 12 semanas, né? Aqui, ó, 12 semanas. Em 12 semanas, a reta tangente que corta esse gráfico me indica que a concentração é de 0,076 e ficou alguma coisa estranha aqui nesse gráfico, né? Olhem para cá, 0,0, né? Mas o que eu quero te falar deve ser 0,76, não sei porque o gráfico... Agora que eu fui notar que esse gráfico tem esse erro, talvez durante a tradução ficou vírgula e ponto, mas isso é relevante. Mas o que eu quero te indicar é que, por exemplo, aqui agora eu estou colocando em azul para facilitar, estou achurando esse ponto em azul e esse daqui. Então, em 12 semanas, a reta que corta, aliás, a reta tangente a esse polinômio de degradação da penicilina indica que a concentração dela vai ser 0,076. Há 16 semanas, que é esse outro ponto aqui, deixa eu colocar numa outra cor verde aqui, ele me indica que a concentração dessa espécie nesse ponto vai ser no máximo 0,055. Analisando esse tipo de gráfico, por exemplo, eu posso interpolar um ponto aqui, sei lá, vamos colocar aqui uma cor vermelha aqui, em qualquer coisa, tipo 25 semanas, e se eu fosse criar uma reta tangente aqui, né, a esse gráfico, eu conseguiria saber qual seria a concentração dessa espécie após passado, transcorrido tanto tempo. Então, uma vez que eu conheço a velocidade de degradação de uma espécie, eu consigo claramente entender qual que vai ser a minha concentração efetiva em um certo tempo.
tá? Então, para isso que é importantíssimo a gente entender. O exemplo aí da penicilina é um, mas isso é válido para todas as áreas, para todos os segmentos de interesse. Eu tenho aí, por exemplo, cinéticas e degradação de polímeros. Vocês fizeram uma prova que tinha um exercício ainda falando sobre isso, né? Como que se explica a corrosão química? Quando eu tenho, por exemplo, um composto alcalino no PVC, em todo laboratório isso sempre acontece, sempre alguém faz algum erro, comete algum deslize e deixa, por exemplo, hidróxido de sódio numa garrafa plástica. Ele até aguenta por um certo período de tempo, mas após transcorridos meses, semestres inteiros, o PVC ele se torna extremamente... O PVC ou o PET em menor magnitude, ele começa a ficar quebradiço, a garrafa quebra, mesmo sendo de plástico. Então, a cinética de degradação do PVC e do PET, né, do polietileno tereftalato, a cinética de degradação ela dura meses, mas chega a um ponto que essa degradação se torna inviável, por exemplo, para você ter a sustentação do material, né? Então, isso aí para engenharia de materiais é legal pra caramba, né? A cinética de degradação, por exemplo, de uma espécie que está sofrendo uma corrosão também segue padrões que a gente pode encontrar a concentração ou ter noção da magnitude da corrosão através de ensaios cinéticos. Perfeito? Então, para esse vídeo eu já falei tudo que eu precisava falar. No próximo vídeo aí a gente vai conseguir conhecer mais algumas peculiaridades e também vamos praticar alguma coisinha, né? Vamos fazer uns cálculos aí e essa vai ser uma etapa também bem legal que a gente vai ter um hands-on aí, fazer os exercícios à mão mesmo e vai ajudar a gente a compreender melhor isso aí tudo que eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Até mais!